História Geral da África. Capítulo 1. A evolução da historiografia da África. Dephage. Os primeiros trabalhos sobre a história da África são tão antigos quanto o início da história escrita. Os historiadores do Velho Mundo Mediterrâneo e os da civilização islâmica medieval tomaram como quadro de referência o conjunto do mundo conhecido, que compreendia uma considerável porção da África. A África ao norte do Saara era parte integrante dessas duas civilizações e seu passado constituía um dos centros de interesse dos historiadores, do mesmo modo que o passado da Europa Meridional ou do Oriente Próximo. A história do norte da África continuou a ser parte essencial dos estudos históricos até a expansão do Império Otomano, no século XVI. Após a expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito em 1798, o norte da África tornou-se novamente um campo de estudos que os historiadores não podiam negligenciar. Com a expansão do poder colonial europeu nessa parte da África após a conquista de Argel pelos franceses em 1830 e a ocupação do Egito pelos britânicos em 1882, um ponto de vista europeu colonialista passou a dominar os trabalhos sobre a história da porção norte da África. No entanto, a partir de 1930, o movimento modernizador no Islã, o desenvolvimento da instrução de estilo europeu nas colônias da África do Norte e o nascimento dos movimentos nacionalistas norte-africanos começaram a combinar-se para dar origem a escolas autóctones de história que produziam obras não apenas em árabe, mas também em francês e inglês, restabelecendo assim o equilíbrio nos estudos históricos dessa região do continente. Assim sendo, o presente capítulo preocupar-se-á sobretudo com a historiografia da África Ocidental, Central, Oriental e Meridional. Ainda que nem os historiadores clássicos nem os historiadores islâmicos medievais tenham considerado a África tropical como destituída de interesse, seus horizontes estavam limitados pela escassez de contatos que podiam estabelecer com ela, seja através do Saara em direção à Etiópia ou o Bilad-el-Sudã, seja ao longo da costa do Mar Vermelho e do Oceano Índico, até os limites que a navegação de monções permitia atingir. As informações fornecidas pelos antigos autores no que se refere mais particularmente à África Ocidental eram raras e esporádicas. Heródoto, Manetão, Plínio, o Velho, Estrabão e alguns outros descrevem apenas umas poucas viagens através do Saara, ou breves incursões marítimas ao longo da costa atlântica, sendo a autenticidade de alguns desses relatos objeto de animadas discussões entre especialistas. As informações clássicas a respeito do Mar Vermelho e do Oceano Índico têm um fundamento mais sólido, pois é certo que os mercadores mediterrâneos, ou ao menos os alexandrinos, comerciavam nessas costas. O Périplo do Mar da Eritreia, mais ou menos no ano mais 100, e as obras de Cláudio Ptolomeu, por volta do ano mais 150, embora a versão que chegou até nós pareça referir-se sobretudo ao ano mais 400, aproximadamente, e de Cusmas Indicopleustes, mais 647, constituem ainda as principais fontes da história antiga da África Oriental. Os autores árabes eram mais bem informados, uma vez que em sua época a utilização do camelo pelos povos do Saara havia facilitado o estabelecimento de um comércio regular com a África Ocidental e a instalação de negociantes norte-africanos nas principais cidades do Sudão Ocidental. Por outro lado, o comércio com a parte ocidental do Oceano Índico tinha se desenvolvido a tal ponto que um número considerável de mercadores da Arábia e do Oriente Próximo se instalaram ao longo da costa oriental da África. Assim, as obras de homens como Al-Masudi, que morreu por volta de mais 950, Al-Bakri, de 1029 a 1094, Al-Idrisi, 1154, Yakut, cerca de 1200, Abu Elifida, de 1273 a 1331, Al-Umari, de 1301 a 1349, Ibn Batuta, de 1304 a 1369, e Hassan ibn Muhammad al-Wizzaini, conhecido na Europa
Europa pelo nome de Leão, o Africano, de 1494 a 1552 aproximadamente, são de grande importância para a reconstrução da história da África, em particular a do Sudão Ocidental e Central, durante o período compreendido entre os séculos IX e XV. No entanto, por mais úteis que sejam essas obras para os historiadores modernos, pairam dúvidas de que possamos incluir algum desses autores ou de seus predecessores clássicos entre os principais historiadores da África. O essencial da contribuição de cada um deles consiste numa descrição das regiões da África a partir das informações que puderam recolher na época em que escreveram. Não existe nenhum estudo sistemático sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo e que constituem o verdadeiro objetivo do historiador. Aliás, tal descrição nem chega a ser realmente sincrônica, pois se é verdade que uma parte das informações pode ser contemporânea, outras delas, embora pudessem ainda ser consideradas verdadeiras na época em que o autor vivia, muitas vezes poderiam ser provenientes de relatos mais antigos. Além disso, essas obras apresentam o inconveniente de que, em geral, não há nenhum meio de avaliar a autoridade da informação, de saber, por exemplo, se o autor a obteve por sua observação pessoal ou a partir da observação direta de um contemporâneo, ou se ele simplesmente relata rumores correntes na época ou a opinião de autores antigos. Leão, o Africano, constitui um exemplo interessante desse problema. Assim como Ibn Battuta, ele próprio viajou pela África, mas, ao contrário deste, não se pode afirmar com certeza que todas as informações que ele nos fornece tenham provindo de suas observações pessoais. Talvez fosse útil relembrar aqui que o termo história não deixa de ser ambíguo. Atualmente, pode ser definido como um relato metódico dos acontecimentos de um determinado período, mas pode também ter o sentido mais antigo de descrição sistemática de fenômenos naturais. É essencialmente nessa acepção que ele é empregado no título em inglês da obra de Leão, o Africano, Leo Africanus, a Geographical History of Africa, em francês, Description de l'Afrique, significado que só permanece hoje na ultrapassada expressão História Natural, que, aliás, era o título da obra de Plínio. Entre os primeiros historiadores da África, porém, encontra-se um muito importante, um grande historiador no sentido amplo do termo. Referimos-nos a Ibn Khaldun, de 1332 a 1406, que, se fosse mais conhecido pelos especialistas ocidentais, poderia legitimamente roubar de Heródoto o título de pai da história. Ibn Khaldun era um norte-africano nascido em Tunis. Uma parte de sua obra é consagrada à África e às suas relações com os outros povos do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Da compreensão dessas relações ele induziu uma concepção que faz da história um fenômeno cíclico, no qual os nômades das estepes e dos desertos conquistam as terras aráveis dos povos sedentários e aí estabelecem vastos reinos, que, depois de cerca de 3 gerações, perdem sua vitalidade e se tornam vítimas de novas invasões de nômades. Trata-se, sem dúvida, de um bom modelo para grande parte da história do norte da África e um importante historiador, Mark Bloch, utilizou-o para sua brilhante explicação da história da Europa no início da Idade Média. Ora, Ibn Khaldun distinguiu-se de seus contemporâneos não somente por ter concebido uma filosofia da história, mas, talvez, principalmente por não ter, como os demais, atribuído o mesmo peso e o mesmo valor a todo fragmento de informação que pudesse encontrar sobre o passado. Acreditava que era preciso aproximar-se da verdade passo a passo, através da crítica e da comparação. Ibn Khaldun é, realmente, um historiador muito moderno e é a ele que devemos o que se pode considerar quase como história da África tropical, em sentido moderno. Na qualidade de norte-africano e também pelo fato de ter trabalhado, a despeito da novidade de sua filosofia e de seu método, no quadro das antigas tradições mediterrâneas e islâmicas, ele não deixou de se preocupar com o que ocorria no outro lado do Saara.
Assim, um dos capítulos de sua obra é uma história do Império do Mali, que na época em que ele viveu atingia seu auge. Esse capítulo é parcialmente fundamentado na tradição oral da época e, por esta razão, permanece até hoje como uma das bases essenciais da história desse grande estado africano. Nenhum estado vasto e poderoso como o Mali, nem mesmo os estados de menor importância como os primeiros reinados Hausa ou as cidades independentes da costa oriental da África, podiam manter sua identidade ou sua integridade sem uma tradição reconhecida relativa à sua fundação e ao seu desenvolvimento. Quando o Islã atravessou o Saara e se expandiu ao longo da costa oriental trazendo consigo a escrita árabe, os negros africanos passaram a utilizar textos escritos ao lado dos documentos orais de que já dispunham para conservar sua história. Os mais elaborados dentre esses primeiros exemplos de obras de história atualmente conhecidos são provavelmente o Tariq al-Sudan e o Tariq el-Fatash, ambos escritos em Tombuctu, principalmente no século XVI. Nos dois casos, os autores fazem um relato dos acontecimentos de sua época e do período imediatamente anterior, com muitos detalhes e sem omitir a análise e a interpretação. Mas antecedendo esses relatos críticos há também uma evocação das tradições orais relativas a períodos mais antigos. Dessa forma, o resultado não é somente uma história do Império Songhai, de sua conquista e dominação pelos marroquinos, mas também uma tentativa de determinar o que era importante na história pregressa da região, sobretudo nos antigos impérios de Gana e do Mali. Em função disso, é importante distinguir os Tariq de Tombuctu de outras obras históricas escritas em árabe pelos africanos, tais como as conhecidas pelos nomes de Crônica de Kano e Crônica de Quiloa. Estes últimos nos oferecem somente anotações diretas, por escrito, de tradições que até então eram, sem dúvida alguma, transmitidas oralmente. Embora uma versão da Crônica de Quiloa pareça ter sido utilizada pelo historiador português de Barros no século XVI, não há nada que prove que a Crônica de Kano tenha existido antes do início do século XIX. É interessante notar que as crônicas dessa natureza escritas em árabe não se limitam necessariamente às regiões da África que foram inteiramente islamizadas. Assim, o centro da atual Gana produziu sua Crônica de Gonja, Kitab al-Gonja, no século XVIII e as recentes pesquisas de especialistas como Ivor Wilkes revelaram centenas de exemplos de manuscritos árabes provenientes dessa região e de regiões vizinhas. Por outro lado, é preciso não esquecer que uma parte da África tropical, a atual Etiópia, possuía sua própria língua semítica, inicialmente, o Ghizi e mais tarde o Amharico, na qual uma tradição literária foi preservada e desenvolvida durante quase 2000 anos. Sem dúvida nenhuma, essa tradição produziu obras históricas já no século XIV, das quais um exemplo é a História das Guerras, de Andacion. As obras históricas escritas em outras línguas africanas como o Hausa e o Swahili, distintas das escritas em árabe clássico importado mas utilizando sua escrita, só aparecerão no século XIX. No século XV os europeus começaram a entrar em contato com as regiões costeiras da África tropical, fato que desencadeou a produção de obras literárias que constituem preciosas fontes de estudo para os historiadores modernos. 4 regiões da África tropical foram objeto de particular atenção: a costa da Guiné na África Ocidental, a região do Baixo Zaire e de Angola, o Vale do Zambeze e as terras altas vizinhas, e, por fim, a Etiópia. Nessas regiões, durante os séculos XVI e XVII, houve uma considerável penetração em direção ao interior. Mas, como no caso dos escritores antigos, clássicos, ou árabes, o resultado não foi sempre, e em geral não de forma imediata, a produção de obras de história da África. A costa da Guiné foi a primeira região da África tropical descoberta pelos europeus, ela foi o tema de toda uma série de obras a partir de 1460, aproximadamente, Cadamosto, até o início do século XVIII, Barbot e Basseman.
Uma boa parte desse material é de grande valor histórico, porque fornece testemunhos diretos e datados, graças aos quais podem se situar várias outras relações de caráter histórico. Há também nessas obras abundante material histórico, entendido como não contemporâneo, sobretudo em Depper, 1688, que, ao contrário da maioria dos demais autores, não era um observador direto, mas apenas um compilador de relatos alheios. Porém, o objetivo essencial de todos esses autores era mais descrever a situação contemporânea do que fazer história. E é somente agora, depois que uma boa parte da história da África Ocidental foi reconstituída, que podemos avaliar corretamente muitas das afirmações que eles fizeram. Nas outras regiões que despertaram o interesse dos europeus nos séculos XVI e XVII, a situação era um pouco diferente. Isso talvez se deva ao fato de terem sido o campo de atividade dos primeiros esforços missionários, ao passo que o principal motor das atividades europeias na Guiné foi sempre o comércio. Enquanto os africanos forneciam as mercadorias que os europeus desejavam comprar, como era em geral o caso da Guiné, os negociantes não se sentiam impelidos a mudar a sociedade africana, eles se contentavam em observá-la. Os missionários, ao contrário, sentiam-se obrigados a tentar alterar o que encontravam e, nessas condições, um certo grau de conhecimento da história da África poderia ser-lhes útil. Na Etiópia, as bases já existiam. Podia-se aprender o guês e aperfeiçoar seu estudo, bem como utilizar as crônicas e outros escritos nessa língua. Obras históricas sobre a Etiópia foram elaboradas por dois eminentes pioneiros entre os missionários, Pedro Paes, morto em 1622, e Manuel de Almeida, 1569-1646, e uma história completa foi escrita por um dos primeiros orientalistas da Europa, Eubludolf, 1634-1704. No Baixo Vale do Congo e em Angola, assim como no Vale do Zambeze e em suas imediações, os interesses comerciais eram provavelmente mais fortes que os da evangelização. Ocorre, porém, que, em seu conjunto, a sociedade africana tradicional não estava disposta a fornecer aos europeus o que eles desejavam, a não ser que sofresse pressões consideráveis. O resultado é que ela foi obrigada a mudar de modo tão drástico que mesmo os ensaios descritivos dificilmente podiam deixar de ser em parte históricos. De fato, importantes elementos de história podem ser encontrados em livros de autores como Pigafetta e Lopes, 1591, e Cavazzi, 1687. Em 1681, Cadornega publica uma história das guerras angolanas. A partir do século XVIII, parece que a África tropical recebeu dos historiadores europeus a atenção que merecia. Era possível, por exemplo, utilizar como fontes históricas os autores mais antigos, sobretudo os descritivos como Leão, o Africano, e Depper, de maneira que as histórias e geografias universais da época, como The Universal History, publicada na Inglaterra entre 1736 e 1765, podiam consagrar um número apreciável de páginas à África. Houve também ensaios monográficos, como é o caso da História de Angola, de Silva Correia, cerca de 1792, da Some Historical Account of Guinea, de Benezet, 1772, e das duas histórias do Dahomey, Memórias do Reino de Bossa Arradei, de Norris, 1789, e History of Dahomey, de Dalzell, 1793. Mas uma advertência se faz necessária aqui. O livro de Silva Correia só foi publicado neste século. E a razão pela qual as três obras mencionadas acima foram publicadas naquela época deve-se ao fato de que, no fim do século XVIII, começava a acirrar-se a controvérsia em torno do tráfico de escravos, que tinha sido o principal elemento das relações entre a Europa e a África tropical havia pelo menos 150 anos.
Dalzell e Norris, ambos recorrendo à sua experiência no comércio de escravos no Dahomey, assim como Benezet, desempenharam o papel de historiadores, mas seus trabalhos tinham como objetivo fornecer argumentos a favor ou contra a abolição do tráfico negreiro. Se não fosse por isso, não se tem como certo que esses livros tivessem encontrado compradores, pois nessa época a principal tendência da cultura europeia começava a considerar de forma cada vez mais desfavorável as sociedades não europeias e a declarar que elas não possuíam uma história digna de ser estudada. Essa mentalidade resultava sobretudo da convergência de correntes de pensamento oriundas do Renascimento, do Iluminismo e da crescente revolução científica e industrial. O resultado foi que, baseando-se no que era considerado uma herança greco-romana única, os intelectuais europeus convenceram-se de que os objetivos, os conhecimentos, o poder e a riqueza de sua sociedade eram tão preponderantes que a civilização europeia deveria prevalecer sobre todas as demais. Consequentemente, sua história constituía a chave de todo o conhecimento, e a história das outras sociedades não tinha nenhuma importância. Esta atitude era adotada sobretudo em relação à África. De fato, nessa época os europeus só conheciam a África e os africanos sob o ângulo do comércio de escravos, num momento em que o próprio tráfico era causador de um caos social cada vez mais grave em numerosas partes do continente. Hegel, de 1770 a 1831, definiu explicitamente essa posição em sua Filosofia da História, que contém afirmações como as que seguem. A África não é um continente histórico, ela não demonstra nem mudança nem desenvolvimento. Os povos negros são incapazes de se desenvolver e de receber uma educação. Eles sempre foram tal como os vemos hoje. É interessante notar que, já em 1793, o responsável pela publicação do livro de Dalzell julgara necessário justificar o surgimento de uma história do Dahomey. Assumindo claramente a mesma posição de Hegel, ele declarava: para chegar a um justo conhecimento da natureza humana, é absolutamente necessário preparar o caminho através da história das nações menos civilizadas. Não há nenhum outro meio de julgar o valor da cultura, na avaliação da felicidade humana, a não ser através de comparações deste tipo. Ainda que a influência direta de Hegel na elaboração da história da África tenha sido fraca, a opinião que ele representava foi aceita pela ortodoxia histórica do século XIX. Essa opinião anacrônica e destituída de fundamento ainda hoje não deixa de ter adeptos. Um professor de História Moderna na Universidade de Oxford, por exemplo, teria declarado: pode ser que, no futuro, haja uma história da África para ser ensinada. No presente, porém, ela não existe. O que existe é a história dos europeus na África. O resto são trevas, e as trevas não constituem tema de história. Compreendam-me bem. Eu não nego que tenham existido homens mesmo em países obscuros e séculos obscuros, nem que eles tenham tido uma vida política e uma cultura interessantes para os sociólogos e os antropólogos, mas creio que a história é essencialmente uma forma de movimento e mesmo de movimento intencional. Não se trata simplesmente de uma fantasmagoria de formas e de costumes em transformação, de batalhas e conquistas, de dinastias e de usurpações, de estruturas sociais e de desintegração social. Ele argumentava que a história, ou melhor, o estudo da história, tem uma finalidade. Nós a estudamos, a fim de descobrir como chegamos ao ponto em que estamos. O mundo atual, prosseguia ele, está a tal ponto dominado pelas ideias, técnicas e valores da Europa Ocidental que, pelo menos nos 5 últimos séculos, na medida em que a história do mundo tem importância, é somente a história da Europa que conta. Por conseguinte, não podemos nos permitir divertirmos-nos com o movimento sem interesse de tribos bárbaras nos confins pitorescos do mundo, mas que não exerceram nenhuma influência em outras regiões.
por ironia do destino, foi durante a vida de Hegel que os europeus empreenderam a exploração real, moderna e científica da África e começaram assim a lançar os fundamentos de uma avaliação racional da história e das realizações das sociedades africanas. Essa exploração era ligada, em parte, à reação contra a escravidão e o tráfico de escravos, e, em parte, à competição pelos mercados africanos. Alguns dos primeiros europeus eram impelidos por um desejo sincero de aprender tudo o que pudessem a respeito do passado dos povos africanos e recolhiam todo o material que encontravam, documentos escritos, quando os havia, ou ainda tradições orais e testemunhos que descobriam sobre os traços do passado. A literatura produzida pelos exploradores é imensa. Alguns desses trabalhos contêm história no melhor sentido do termo, e em sua totalidade, tal literatura constitui um material de grande valor para os historiadores. Uma pequena lista dos principais títulos poderia incluir Travails to discover the sources of the Nile de James Bruce, 1790, os capítulos especificamente históricos dos relatos de visitas a Kumasi, capital de Ashanti, de Terbudish, Mission from Cape Coast to Ashanti, 1819, e de Joseph Dupuy, Journal of Aresadons in Ashanti, 1824, Reisen e o Indient de Congin in Nordum Central África, 1857-1858, de Irish Bart, Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce. África Oriental de M. Gillan, 1856, e Saara e o Indo-Sudão de Gustav Nastigal, de 1879 a 1889. A carreira de Nastigal prosseguiu numa fase inteiramente nova da história da África, aquela em que os europeus haviam iniciado a conquista do continente e o domínio de suas populações. Como essas tentativas pareciam necessitar de uma justificativa moral, as considerações hegelianas foram reforçadas pela aplicação dos princípios de Darwin. O resultado sintomático disso tudo foi o aparecimento de uma nova ciência, a antropologia, que é um método não histórico de estudar e avaliar as culturas e as sociedades dos povos primitivos, os que não possuíam uma história digna de ser estudada, aqueles que eram inferiores aos europeus e que podiam ser diferenciados destes pela pigmentação de sua pele. É interessante citar aqui o caso de Richard Burton, de 1821 a 1890, um dos grandes viajantes europeus na África durante o século XIX. Trata-se de um espírito curioso, cultivado, sempre atento e um orientalista eminente. Ele foi, em 1863, um dos fundadores da London Anthropological Society, que tornar-se-ia mais tarde o Royal Anthropological Institute. Entretanto, de modo bem mais acentuado que Nastigal, sua carreira marca o fim da exploração científica e imparcial da África, que havia começado com James Bruce. Encontramos, por exemplo, em sua Mission to Agilele, King of Dahomey, 1864, uma notável digressão sobre o lugar do negro na natureza, e não, como se pode notar, o lugar do negro na história. Pode-se ler aí frases como esta: o negro puro se coloca na família humana abaixo das duas grandes raças, árabe e ariana. A maioria dos seus contemporâneos teria classificado estas duas últimas em ordem inversa, e o negro, coletivamente, não progredirá além de um determinado ponto, que não merecerá consideração. Mentalmente ele permanecerá uma criança. Foi em vão que certos intelectuais africanos, como James Africanus Horton, responderam a essas colocações, polemizando com os membros influentes da London Anthropological Society. As coisas ficaram ainda mais difíceis para o estudo da história da África após o aparecimento, nessa época e em particular na Alemanha, de uma nova concepção sobre o trabalho do historiador, que passava a ser encarado mais como uma atividade científica fundada sobre a análise rigorosa de fontes originais do que como uma atividade ligada à literatura ou à filosofia. É evidente que, para a história da Europa, essas fontes eram sobretudo fontes escritas, e nesse domínio a África parecia especialmente deficiente.
Tal concepção foi exposta de forma muito precisa pelo professor P. Newton, em 1923, numa conferência diante da Royal African Society de Londres, sobre a África e a pesquisa histórica. Segundo ele, a África não possuía nenhuma história antes da chegada dos europeus. A história começa quando o homem se põe a escrever. Assim, o passado da África antes do início do imperialismo europeu só podia ser reconstituído a partir de testemunhos dos restos materiais, da linguagem e dos costumes primitivos, coisas que não diziam respeito aos historiadores, e sim aos arqueólogos, aos linguistas e aos antropólogos. De fato, o próprio Newton encontrava-se um pouco à margem do papel de historiador tal como era concebido na época. Durante grande parte do século XIX, alguns dos mais eminentes historiadores britânicos, como James Stephen, 1789-1859, Herman Merivale, de 1806 a 1874, J. A. Froude, de 1818 a 1894, e J. R. Seeley, 1834-1895, 17, haviam demonstrado muito interesse pelas atividades dos europeus, ou pelo menos de seus compatriotas, no resto do mundo. Mas o sucessor de Seeley no cargo de Regius Professor de História Moderna em Cambridge foi Lord Acton, de 1834 a 1902, que havia se graduado na Alemanha. Acton começará imediatamente a preparar The Cambridge Modern History, cujos 14 volumes aparecerão entre 1902 e 1910. Essa obra é tão centrada na Europa que chega a ignorar quase totalmente até mesmo as atividades dos próprios europeus pelo mundo. Em consequência, a história colonial foi geralmente deixada a cargo de homens como Sir Charles Lucas, ou, na França, Gabriel Anataux, que, como Stephen, Merivale e Froude, já haviam se encarregado ativamente dos assuntos coloniais. Entretanto, com o tempo, a história colonial ou imperial se fez aceitar, mesmo permanecendo à margem da profissão. The New Cambridge Modern History, que começará a aparecer em 1957 sob a direção de Sir George Clarke, traz alguns capítulos sobre a África, a Ásia e a América em seus 12 volumes e por outro lado, a coleção de história de Cambridge havia sido enriquecida nessa época com a série The Cambridge History of the British Empire, de 1929 a 1959, da qual Newton foi um dos diretores fundadores.